Então, essa é uma oportunidade muito grande da gente estar mostrando essa identidade diferenciada e que ela dá conta de conversar e que ela tá muito na disposição de construir coisas juntos, saca? Sim, uma porra. Mano, todo esse conceito por trás. E tem quanto tempo que vocês fundaram esse Raiz? O Raiz vai fazer 4 anos agora 4 em anos de agosto. história já. Nossa, 4 anos, né? É muito tempo, É um mano. projetão, já tá criando. Véi, só que a gente fez uma estratégia um pouco diferente, assim. Talvez a gente tivesse escalonado mais, mas a gente fez uma escolha de valorizar a comunidade que está junto com a gente. Então, por exemplo, hoje a Raiz tem 3 vertentes. A gente tem a marca, que são os produtos. A gente tem um circuito que a gente mesmo fomenta, que a gente chama de feira de quebrada. Circuito de como como é que funciona? De comercialização. Ah, entendi. Aí isso é até uma história legal para contar. Por exemplo, quando a gente começou a Raiz, a gente foi tipo um tiro no escuro. A gente era 4 quebrados. A gente ia toda terça-feira num sarau chamado Sarau da Caligrafia Mardita, que acontecia lá no Penorte. Um penal. Isso. E aí, velho, uma ideia muito interessante. Pensar que um aparelho cultural conseguiu funcionar uns 5 anos seguidos, toda terça-feira, ininterrupto. Isso é quase impossível, né? É difícil. Pensando que não tem fomento, não tem incentivo para a cultura. Então, a gente sempre ia lá, então a gente era a cria daquele sarau. E aí tinha algumas pessoas que se destacavam nas paradas. E aí a gente tinha muito isso. Na época eu tava estudando na UNB ainda, o Van também. O Palito estava terminando a faculdade de audiovisual e o Skill também já tinha terminado o design e já estava trabalhando. E aí a gente se encontrava no sarau e tinha sempre a mesma frustração. De que a gente fazia para fora, mas não conseguia fazer algo para dentro do território. Então, tipo, vocês se conheciam antes de chegar no Sim, sarau? a gente se conheceu no sarau. No o sarau sarau era o nosso ponto de encontro. Ah, saquei. E aí, tipo, o Palito, na época, ele era DJ do sarau. O Skill era poeta, né? Ia lá. E o Van também, que ele é rapper. Então, ele ia se apresentar. E eu, tipo, participava de um coletivo de mulheres que chamava Maria Perifa, que surgiu do sarau também. Então, tipo, a gente conversava muito e falava, pô, mas tá faltando a gente fazer alguma coisa. Porque, pra quem é muito sonhador, falar é muito legal, mas materializar é uma pala, velho, que é muito interessante. E eu acho que quando vocês veem o produto de vocês saindo a cada semana, vendo a galera interagindo, a galera falando, vocês sabem um pouco do que é isso, né? Essa Sim, sensação que gostoso, só quem cria tem essa pala. E aí, tipo, a gente sentia vontade de esse saudosismo, de querer fazer isso. Aí, então vamos fazer uma marca, vamos aproveitar o Skill, que ele é designer, e vamos nessa. E aí a gente começou fazendo isso, e aí, só que a gente percebeu, velho, que a gente não tinha grana. Que aí acho que é uma realidade de muitos empreendedores de quebrada. A gente, né? A gente não tem grana, tem nada. Aí no Vale da... É coragem. Exato, no Vale da Gambiarra, velho, a gente teve uma ideia estratégica. Tem uma instituição chamada Ruas, que fica na Ceilândia, fica na Praça do Trabalhador. Cidadão, desculpa. Na Praça do Cidadão, e eles têm um lugar chamado Jovens de Expressão. Isso, todo mundo. Na primeira. Acho que já a quarta vez que a gente tá falando de Jovem eu fico muito Expressão feliz, velho, que eu trampo lá também. Uhum. Aí tinha os Jovens de Expressão e o Ruas faz um festival chamado Elemento em Movimento. Que, velho, ele é um dos maiores festivais que aconteciam fora do plano piloto. Todo de graça. E uma coisa que eu acho incrível do Elemento em Movimento. Pensar que, tipo, às vezes eram uma semana de programação, metade dela era formativa, trazendo essa parte educacional para a comunidade. E tinha o outro lado dos shows. De tanto trazer artistas do estado como de fora também. E, cara, por incrível que pareça, não há um registro de boletim de ocorrência. A comunidade respeita pra caramba aquele rolê, sabe? Então, isso é muito foda de ano a ano. E a galera tem uma estratégia de, tipo, preparar tanto a galera da segurança, de como abordar, tudo. Então, tudo é pensado para que a galera vá curtir a sua vivência ali, sabe? Tá ocupando o território, tá ocupando o território. E aí, esse festival tinha uma camiseta que era I Love CI. Aí, o que aconteceu? A gente percebeu que tinha uns 2, 3 anos que acontecia o elemento e eles não tinham uma renovação dessa camiseta.
A gente, skill, a gente vai juntar o dinheiro. E foi literalmente assim. Cada um juntou as suas moedas. E aí a gente conseguiu comprar uma pasta de portfólio, imprimiu umas paradas coloridas e o skill fez o desenho de algumas camisetas. E aí a gente marcou uma reunião lá. Falou, olha, é o seguinte, a gente quer uma reunião com vocês, não sei o quê, porque a gente tem uma coisa inovadora pra apresentar. Aí, tipo, velho, só que a banca aqui que eu tô falando agora, eu tava, tipo, me tremendo, todo mundo dá conta. E aí, tipo, beleza, a gente foi, apresentou, mostrou algumas propostas, e aí eles falaram, tá, beleza, e o que vocês querem? Aí a gente quer a abertura da nossa marca. Como a gente era muito ruim na precificação, a nossa ideia era, vocês pagam a matéria-prima e a serigrafia e a gente vai utilizar a plataforma do Elemento em Movimento para pegar e fazer a nossa estreia, né? Porque tinha que ser um boom, já que a gente não tinha grana, a gente ia aproveitar o momento. E aí, beleza, a gente percebeu que o espaço era grandão, era tipo 5 por 2,5. E aí, tipo, a gente tinha conseguido 50 camisetas e eram 3 modelos só de camiseta. A gente vai passar vergonha aqui com 50 camisetas num espaço desse tamanho. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai procurar outros empreendedores da quebrada que sempre quiseram estar nesse festival, só que achavam que não tinham cacife para isso. E aí a gente saiu no porta a porta, falando, caralho, seguinte, oi, eu sou o Emia, oi, eu sou o Van, tipo, a gente tem essa proposta, essa é a nossa marca, e aí a nossa proposta é que você vá curtir. Como possivelmente você já vai pro festival. Mas você vai deixar suas coisas com a gente e a gente vai ganhar uma porcentagem em cima do que a gente vender. Se der certo, bem. Se não der certo, você não teve prejuízo nenhum. Mas você colocou o seu produto num lugar onde, vai passar 10 mil pessoas, tá ligado? E aí, tipo, as pessoas... A gente recebeu muito não. O seu negócio, a gente recebeu muito não. E aí a gente fez a banca da quebrada. E aí a gente teve, velho, um retorno financeiro muito interessante. E aí a gente falou, velho, demorou, a gente vai fazer isso mais vezes. Vai mapear outros eventos que já são validados no território. E a gente vai participar levando a banca da quebrada. Isso vai ser o nosso diferencial, vai ser a nossa assinatura. Então, pra gente sempre foi muito importante, tipo, empreender, mas valorizando a comunidade inteira, saca? E aí, quando a gente fez isso, a gente começou a perceber que às vezes a gente tinha tratamentos diferenciados. Não necessariamente a galera do plano piloto comprava a nossa proposta. Então, a gente falou, velho, massa vir pra cá, é importante conversar com outras pessoas. Mas a gente tá fazendo mais o erro que foi o que juntou a gente. Então, a gente tem que voltar pro território e a gente tem que fazer o nosso próprio circuito. E aí, a gente começou a fazer algumas versões independentes, só que muito complexo fazer um evento. E aí, nos últimos tempos, um pouco antes da pandemia, a gente tinha fechado mais uma parceria com Ruas, de que eles faziam uma festa chamado Ruas Convida, e a gente montava a feira para eles. E aí teve... A gente fazia isso, mas em outros anos a gente tomou conta de toda a feira do Festival Elemento Movimento, e eles deixaram a gente levar a nossa identidade visual. Então virou a feira da quebrada mesmo, que eu fiz questão de patentear, tudo certinho. Que massa. E aí, se não fosse a pandemia, talvez a gente já estivesse caminhando um pouco mais. Mas é um projeto que segue aí, só tá... Sim, sem dúvida, porque a ideia é ser um empreendimento de impacto social, né? Mas foi importante pra gente essa quebra, porque foi mais um dos erros que eu acho que tá levando a gente para um outro patamar. Porque, por exemplo, o nosso modelo de negócio era totalmente no presencial. Agora teve que E aí, e foi, sabe, a gente até aspirava tá dentro do digital. Mas como o presencial começou a ter mais resultado, a gente falou, velho, esquece o digital agora, porque a gente primeiro precisa validar no nosso território. Só que aí a gente podia ter feito isso, e agora a gente percebe que não é só o modelo digital que vem para ficar, até porque a gente continua tendo produto. A lógica de compra do consumidor de periferia, ele precisa do toque. Ele precisa ver a qualidade, ele precisa da interação. E então a gente caminha agora para um modelo híbrido, onde a gente vai mesclar o digital com o presencial. Essa é a lógica. Tanto que agora a gente está desenvolvendo o nosso próprio site, vai fazer o nosso marketplace na mesma pegada.